Olá, hoje nós vamos para a nossa terceira aula dentro do tema de dinâmica da concorrência. Nossa aula hoje é sobre análise do setor, ou seja, nós vamos discutir como é feita uma análise do setor que envolve uma determinada empresa. Nossa referência para essa aula é o trabalho de Michael Porter. Michael Porter já formulava que, sob o seu ponto de vista, a estratégia de uma empresa ela está intrinsecamente relacionada com o ambiente econômico no qual a empresa está inserida. Então, não há como você imaginar que uma empresa vá desenhar suas estratégias competitivas sem fazer uma análise completa do ambiente econômico no qual essa empresa está envolvida. Então, sem fazer uma análise dos fornecedores, dos clientes, uma análise da intensidade e rivalidade da concorrência, sem fazer uma análise dos possíveis produtos que podem substituir o produto que já existe, sem avaliar a possibilidade de entrada de novas firmas num determinado segmento. Enfim, a análise dessas forças é que permitiria à empresa formular sua estratégia. Bom, essas forças externas que vão pressionar a empresa, elas, dentro do contexto que o Michael Porter apresenta no seu trabalho, ele faz essa análise considerando algo que ele chama de indústria. Né? Então, o que seria a indústria? A indústria seria o que a gente costuma chamar de o setor onde a firma opera. Então, aqui, nos slides, quando a gente estiver tratando de indústria, nós falamos aqui no conceito amplo do setor econômico que uma empresa está inserida. E nesse setor econômico, a gente tem que levar em consideração como eu já disse, né, os seus concorrentes, os fornecedores, os clientes, as firmas que potencialmente podem entrar nesse mercado e, eventualmente, também os produtos substitutos que podem surgir. E, nessa perspectiva, o Porter, então, apresenta um diagrama bastante didático que trata dessas 5 forças competitivas, né, do Michael Porter, e que permitiriam então que a gente fizesse uma análise estrutural do ambiente em que a firma se insere. No centro desse diagrama, nós temos aqui a análise da concorrência, a avaliação da rivalidade entre as firmas, a intensidade da concorrência do mercado em que essa firma se insere. Aqui do lado esquerdo nós vamos ter uma avaliação dos fornecedores e o poder de negociação que os fornecedores têm. Esse poder de negociação pode pressionar a firma. Do lado direito nós vamos ter aqui a avaliação dos compradores e o poder de negociação dos compradores. O Porter costumava utilizar a expressão de poder de barganha dos compradores, o poder de barganha dos fornecedores, né? Acima aqui nós temos entrantes potenciais, que são concorrentes, que são novas firmas que não estão estabelecidas no mercado ainda, mas que podem entrar a qualquer momento. E aqui embaixo nós temos os produtos substitutos, né? A ameaça de entrada de produtos substitutos no mercado. Bom, vamos começar aqui com a ameaça de entrada de novas firmas que têm o potencial de competir com a firma já estabelecida, firmas que fabricam ou entregam o mesmo serviço, fabricam o mesmo produto, entregam o mesmo serviço e que têm a possibilidade então de ser enquadrada como um concorrente direto em função do produto / serviço que ela entrega. Então,
essa ameaça depende muito das barreiras que são postas para a entrada num determinado mercado. Nós vamos discutir mais à frente que barreiras são essas, né? Barreiras como, só para adiantar, barreiras como a economia de escala, né? Para você entrar num determinado mercado, se você tem que ser muito grande, então isso é considerado uma barreira de entrada. Então, uma maneira de você combater uma ameaça seria você criar essas barreiras de entradas, e outras formas de combater a ameaça de entrada de novas firmas, né, é você ter um histórico de reação muito forte quando uma firma ameaça entrar. Então, se uma maneira de combater a ameaça de entrada é você ter as firmas estabelecidas num determinado mercado, com um histórico de represália muito grande a novos entrantes no passado. Bom, vamos então aqui elencar algumas das formas de você estabelecer barreiras de entrada para a firma. A economia de escala, eu comentei há pouco, é uma maneira, né, de você estabelecer uma barreira de entrada. Se num determinado segmento a diluição de custos fixos é um fator importante, ou seja, se eu preciso fabricar muito para poder diluir custos fixos, então isso é uma barreira de entrada, porque eu não consigo entrar num determinado setor com produção baixa, porque eu não consigo diluir os custos fixos, e evidentemente, se eu não consigo diluir os custos fixos, minha lucratividade ela é menor. Então, se eu sou uma empresa que pretendo entrar no mercado, a economia de escala seria uma barreira. Ora, se eu preciso, para entrar no mercado, entregar um produto diferente, porque as firmas que estão estabelecidas ali, elas já têm lealdade, têm as marcas que estão estabelecidas, elas já são consolidadas. Se eu preciso inovar e preciso entregar algo diferente, isso então seria uma barreira de entrada para a firma que quer entrar em um determinado segmento. Outra barreira de entrada é a necessidade e acesso a capital, né? Esse terceiro bullet aqui tem uma relação grande com o primeiro, né? Se você, por exemplo, precisa de economia de escala, evidentemente você vai também precisar de capital para poder entrar no setor, para poder investir. Então, o acesso a capital pode ser uma barreira de entrada para firmas num determinado setor. Uma outra barreira é custo de mudança. Se que os clientes que já compram produtos das firmas que já estão estabelecidas, se o processo de transação ele é um processo que envolve custos na formação de contratos, no estabelecimento de relacionamentos, e a mudança do relacionamento com os fornecedores que já existem implica em custo, então isso é uma barreira de entrada, porque novas firmas teriam que estabelecer esses vínculos com os clientes, e vínculos esses que já estão estabelecidos por aquelas firmas que participam do mercado. Uma grande barreira de entrada também é acesso a canais de distribuição. Então, na indústria de bebidas, por exemplo, o acesso a canal de distribuição é uma grande barreira de entrada, porque para você entregar produtos como leite, suco, refrigerantes, bebidas alcoólicas, para você fazer com que esses produtos cheguem nos mercados, você precisa de canais de distribuição. Então, acesso a canal de distribuição, se você não tem e você quer entrar no mercado, isso seria uma barreira de entrada. Bom, se você tem alguma desvantagem em termos de tecnologia, né, acesso à matéria-prima, localização favorável, subsídio oficial que já existem para algumas firmas num determinado setor, ou a ausência de subsídios que permitam com que você entre, tudo isso são considerados barreiras de entradas para as firmas. A curva de aprendizagem, né? Então, se para você entrar num determinado segmento, você vai precisar de bastante tempo para
ter aqueles ganhos de aprendizagem, né, a redução de erros à medida que você consegue produzir bastante ao longo do intervalo de tempo. Então, se isso é uma coisa necessária para que você se estabeleça no mercado, e se você leva muito tempo para ter a aprendizagem e a redução de erros, isso pode se tornar uma barreira de entrada. Além disso, política governamental, notadamente as questões ambientais hoje em dia, elas podem se tornar uma barreira de entrada em alguns negócios. Se você tem políticas que dificultam a entrada, seja no aspecto ambiental, no mercado, por exemplo, em que você inibe a entrada de firmas estrangeiras, isso é uma política governamental que inibe, é uma barreira de entrada para firmas em alguns setores. Bom, também uma coisa que pode, como eu disse a vocês, uma coisa que influencia, né, a ameaça de novos entrantes em um mercado é o nível de retaliação que se prevê. Ou seja, se uma firma que quer entrar no mercado, ela imagina que as firmas que estão lá existentes, elas podem retaliar a minha entrada de maneira muito agressiva, isso pode ser isso é uma forma das firmas que estão ali estabelecidas evitarem, né, essa ameaça de entrada. Então, se você tem ali no mercado um passado de vigorosas retaliações a quem entra no mercado, ou seja, com muita propaganda por parte das empresas que estão num determinado segmento, por prática de promoções, aquelas empresas que já estão estabelecidas começam então a estabelecer promoções de vendas, essas coisas vão dificultando a ameaça da entrada. Essas coisas inibem que firmas acabem querendo entrar no mercado. E isso acontece muito em setores onde há as firmas que estão estabelecidas ali têm grandes comprometimentos com aquele negócio, seja porque tem muito capital investido, capital que às vezes é difícil você se desfazer, ou seja, você não consegue sair. As firmas que estão ali estabelecidas teriam dificuldade de saída daquele mercado, ou seja, então elas percebem, têm uma percepção da ameaça de entrada como algo que pode provocar enormes prejuízos. Então, isso faz com que as firmas estabelecidas tenham elas provavelmente vão retaliar se você tentar entrar no mercado. E negócios em que o crescimento da indústria ele é lento, o que acontece? Se o crescimento da indústria é lento e se alguém ameaça entrar naquele segmento, evidentemente, para que o entrante tenha sucesso, ele vai precisar ganhar market share das firmas que estão estabelecidas. Então, com segmentos em que tem baixo potencial de crescimento, a ameaça de entrada, ela provavelmente vai ter uma retaliação mais forte. Uma maneira de você também trabalhar com essa ameaça, né, a empresa estabelecida, como é que ela dificulta o trabalho do novo entrante, você fazer com que os preços sejam dissuasivos para a entrada de novas firmas. O que isso quer dizer? Mesmo que você pudesse praticar preços mais altos, as firmas estabelecidas preferem não praticar preços muito altos para inibir uma lucratividade muito elevada, o que faria com que o setor fosse atrativo para a entrada de novas firmas. Então, novas firmas ameaçariam a entrada porque a lucratividade seria alta. Então, o que acontece? As firmas que estão estabelecidas, elas têm uma tendência a não querer jogar preço muito para cima para dissuadir os novos entrantes de entrarem naquele segmento. Bom, tem algumas coisas que limitam, né, essas barreiras, o uso das firmas estabelecidas. Elas têm uma certa limitação no estabelecimento dessas barreiras de entrada. Então, vamos imaginar que as firmas estabelecidas querem elevar os ganhos de escala, ter economias de escala e usar isso como barreira de entrada. O problema todo é que as firmas que investem muito em
em ganho de escala, normalmente elas acabam perdendo um pouco o foco em diferenciação. Então, se você foca muito e coloca todos os seus investimentos em ampliação de produção, evidentemente você está deixando também de ampliar, de investir em inovação, em novos produtos, né? E aí o que acontece? Se você deixa de fazer isso e as firmas que estão fora desse mercado, estão operando em outros mercados, elas investem em mudanças tecnológicas, ou mesmo se o mercado ele é propício a mudanças de tecnologia e novas firmas podem acabar surgindo com tecnologias completamente diferentes, aquelas firmas que estão estabelecidas ali, elas ficam e apostando em crescimento, apostando em ganho de escala, ela fica extremamente exposta à mudança tecnológica. Então a mudança tecnológica é um limite ao uso de economia de escala. Grandes exemplos na área de mudança tecnológica vocês podem ver, por exemplo, como no mercado, no segmento de fotografia. Lá atrás a Kodak era um gigante no setor de fotografia e a Kodak não teria acompanhado a evolução tecnológica no mundo da fotografia, e acabou que ela perdeu o timing, né? Além disso, mudanças tecnológicas, a gente tem inúmeros exemplos, como o que aconteceu com o mercado de fitas de videocassete, a entrada dos DVDs, dos equipamentos de Blu-ray, e todo esse mercado com muitas mudanças, ele foi bastante alterado agora com a tecnologia do streaming, da TV por assinatura. Então, mudanças tecnológicas são limites a grandes investimentos para ganho de escala em alguns setores. E o que acaba acontecendo, né, é que esse é o resumo aqui da ópera, né, que você, com muito foco em economia de escala, acaba não percebendo as mudanças que eventualmente podem acontecer num determinado setor. Então tem um limite esse trabalho de economia de escala. Do mesmo jeito, aquela ideia de que você vai investir completamente na aprendizagem e na redução de erros, e aí é mais ou menos o seguinte, né? São aqueles programas de qualidade que são focados muito em redução de custos, muito focados em fazer de maneira correta, e não que isso seja ruim, isso é bom, tá? Mas isso não pode ser visto como um único elo na formação de proteção contra a ameaça de entrantes, tá? Porque, novamente, essa dedicação à aprendizagem de algo que de um processo consolidado pode ser completamente anulada pela entrada de novas tecnologias, pela entrada da inovação. E aqui, novamente, né, a inovação cumprindo aí um papel fundamental na definição de sua estratégia de montar barreiras de entrada para novas firmas, tá? Porque, novamente, tá, um foco muito grande em aprendizagem pode tirar você da questão da diferenciação, de entregar alguma coisa diferente. Quando você tem você persegue de maneira muito agressiva, né, um declínio de custo, com base na aprendizagem, você acaba deixando de focar no que está acontecendo em outras áreas do conhecimento que podem afetar o seu negócio. Então, a mensagem é uma mensagem que diz respeito, ora, eu não posso focar tanto em investir em economia de escala, no slide anterior, não que eu não deva fazê-lo, tá? A ideia apenas é que há limites. Eu não posso simplesmente achar que aprender a fazer bem aquilo que eu estou fazendo e desleixar de ficar atento a diferenciar produtos, a inovar. Eu não posso fazer isso porque tem trade-off. Tem trade-off e
a ameaça de entrada de firmas com produtos diferenciados, ela está batendo a porta o tempo inteiro. Bom, com isso a gente olhou ali para, se a gente retornar aqui para o nosso diagrama do Porter, né, o que a gente acabou analisando nesses últimos slides foi a entrada, foi fazer uma análise aqui de como estabelecer barreiras, como lidar com a ameaça de novos entrantes. Vamos falar agora um pouco sobre o nível de concorrência na indústria, né? De alguma forma, nós já introduzimos essa questão em aula anterior, né, sobre quando a gente discutiu quais seriam os fatores que fariam com que um determinado segmento, um determinado setor, as firmas ali estabelecidas fossem mais ou menos cooperativas. Então é mais ou menos isso que afeta, que a gente já discutiu, afeta a intensidade e da rivalidade, né? De que maneira as firmas que estão no mercado elas estão mais propensas a agirem de uma maneira mais competitiva, ou seja, mais agressiva, né? Então veja só, se tem concorrentes, se são muitos concorrentes, a gente já viu inclusive que se forem concorrentes demais, a gente pode até tender para uma concorrência perfeita, tá? Então, se esses concorrentes, se no mercado são muitos e num determinado nível de equilíbrio, né, a concorrência ela vai ser instável, justamente porque a gente não consegue coordenar. Por exemplo, voltando para aquela questão que a gente discutiu em aula anterior, né, eu teria uma dificuldade de coordenar as ações de tal maneira que, por exemplo, eu conseguisse operar com preços um pouquinho mais altos dentro de um segmento. Se a gente viu aqui há pouco também que se o crescimento na indústria ele é lento, né, com um crescimento lento na indústria, normalmente as firmas que estão ali dentro brigam muito por market share. Porque se o crescimento do setor é lento, a única forma que eu tenho de aumentar minhas vendas é ganhando o market share dos concorrentes. E aí, nesse tipo de segmento, com baixa taxa de crescimento, a intensidade da concorrência ela é maior. Ora, se eu tenho custos fixos elevados, custos de armazenagem altos, o que acontece? Eu quero vender, eu preciso rodar, girar. Por quê? Para poder diluir esses custos fixos. Então, isso faz com que a intensidade da concorrência seja mais alta, porque todo mundo quer vender bastante. Se os produtos são padronizados, tá, e não tem diferenciação, a intensidade da concorrência é mais alta. As firmas vão tender a competir por preço, vão ser agressivas, vão tentar cobrir ofertas dos seus concorrentes. Então, isso faz com que a intensidade da concorrência seja ampliada. Se, por exemplo, aqui, se você tem firmas que operam num segmento que é capital intensivo, né, o que é capital intensivo? Seriam firmas que operam em segmentos onde você precisa de muito capital para operar. Então, uma grande refinaria, uma grande siderúrgica, uma grande metalúrgica, são firmas consideradas capital intensivo, onde você tem mais gastos com capital do que com mão de obra. Então, firmas que... E aí, se você precisa variar a capacidade de produção, você precisa de grandes investimentos. Tá? Então, você não consegue mudar a capacidade de produção rapidamente, porque você tem que fazer grandes investimentos. E você, quando muda, você muda com grandes incrementos. Você faz investimentos não para amortecer flutuações de demanda de curto prazo, e sim você faz grandes investimentos com expectativas de demandas futuras. Então, em segmentos como esses, o nível de competição é mais intenso, né? Então, as firmas tendem a ser menos colaborativas porque a quantidade de dinheiro investido é muito alto e o volume de vendas ele cresce aos saltos, tá? O atendimento à demanda. Bom, se os concorrentes têm divergências com relação à
ao setor, né? Então, se eles têm ali alguns empresas estabelecidas estão mais susceptíveis a achar que uma guerra de preços é interessante para a sua empresa em particular, porque ela acha que ela consegue ganhar market share da sua rival, né? Então, se claramente ela pretende atuar no intuito de prejudicar sua rival porque acredita que essa estratégia é a melhor estratégia para aumentar sua lucratividade, né? Evidentemente os interesses desse negócio vão ser divergentes entre as firmas e o nível da concorrência, o nível da intensidade da concorrência vai ser grande. Firmas que têm interesse estratégico muito grande no negócio, em geral firmas que utilizam, por exemplo, a estratégia de integração vertical, elas têm grande interesse num determinado segmento, tá? Então, porque elas estão ali ao longo de toda a cadeia de produção tentando se articular e normalmente elas estão completamente comprometidas com esse segmento. A intensidade de concorrência em setores com firmas altamente comprometidas ao longo de toda a cadeia de produção, a intensidade de concorrência da concorrência é muito forte quando as firmas partem para esse tipo de estratégia, né, de integração vertical. E também a intensidade da concorrência, a concorrência é bastante instável quando você tem barreira de saída. Então, se eu perder lucratividade e chegar ao ponto que eu tenha que sair do setor e para sair eu tenho altos custos de saída, isso aí vai fazer com que a nível da intensidade da concorrência seja bastante alto. E esse é o nosso ponto agora, barreiras de saída, né? São fatores que fazem com que a firma ela incorra em custos elevados para deixar um determinado segmento, como, por exemplo, custos trabalhistas, custos de descomissionamento da operação, por exemplo, no setor de indústria química, petroquímica, você não pode simplesmente desligar os equipamentos e ir embora. Então você tem ali um conjunto de equipamentos que você vai ter que, de alguma maneira, vender, e é coisa difícil porque são ativos específicos de relacionamento, né? Ou seja, são ativos específicos para aquela operação. Então, se desfazer desses equipamentos é complicado. Outras barreiras que não tem relação com a questão econômica, mas às vezes existem barreiras que são até emocionais, né? Às vezes você não quer sair do negócio porque aquela empresa você herdou, tem as conexões familiares no determinado negócio, e isso inibe o seu interesse em sair, então você tende a ser mais agressivo e tentar se manter num determinado mercado, e a intensidade da concorrência aí se dá de maneira mais forte. E também quando você percebe que vai ter barreira governamental, então a questão do descomissionamento e questões ambientais que fazem com que uma saída implique em eu deixar aquela área completamente limpa, isso faz com que essas restrições de governo, até mesmo restrições que não sejam ambientais, mas que por questão de contrato, né, eu assumi um compromisso quando assinei um contrato e tive incentivos governamentais, eu não posso simplesmente abandonar no meio do caminho o contrato, né? Então, restrições de ordem governamental podem também se tornar uma barreira de saída para a firma. Bom, discutimos então o bloco de barreiras de ameaça de novos entrantes, discutimos o bloco de intensidade da concorrência. Vamos falar rapidamente aqui agora sobre pressão de produtos substitutos, né? Produtos substitutos são aqueles produtos que a gente já viu que não são exatamente eles têm características intrínsecas diferentes dos produtos ou serviços que já são entregues num determinado setor, mas que a sua entrada se torna uma ameaça para o segmento. A exemplo, o mercado de TV por assinatura, tendo como produto substituto as tecnologias de streaming, né?
Então, as empresas que estão no segmento de TV por assinatura, elas têm uma determinada tecnologia associada e um determinado uma determinada estratégia de negócio associada, né? Você tem ali um negócio definido. O mercado de streaming, tá? O plano de negócio é um pouco diferente. E o mercado de streaming compete claramente com o mercado de TV por assinatura. Então, horas que você estaria na televisão assistindo TV por assinatura, você está dedicando agora a assistir uma série de um determinado serviço de streaming. Então, esses produtos substitutos, né, eles acabam reduzindo a lucratividade das firmas que estão estabelecidas no setor. Bom, o que acaba acontecendo aí são ações coletivas por parte das empresas que estão num determinado setor, né? Como, por exemplo, novamente, vamos pegar aqui o exemplo da TV por assinatura. O que o pessoal vai ter que fazer para poder combater essa entrada das firmas de streaming? Eles vão investir pesadamente em publicidade, vão tentar montar estratégias de preço, tentando reduzir preço, tentando melhorar a qualidade dos serviços prestados, como colocando mais filmes nos seus catálogos e colocando o produto disponível no mercado com grandes quantidades. Essas são estratégias que as firmas são obrigadas a adotar para poder combater a ameaça dos substitutos, e podem levar aí esse mercado de TV por assinatura como referência, que é justamente o que eles acabam fazendo: muito investimento em publicidade, acabam reduzindo o preço e acabam também fazendo promoção, aumentando ali a quantidade de serviços que eles podem prestar. Os substitutos, eles são uma ameaça mais forte e merecem mais atenção se eles têm vantagem de preço, né, e desempenho. Então, se para produzir streaming eu tiver algum tipo de vantagem de preço, ou se eu consigo colocar isso mais barato do que o serviço que está ali estabelecido, isso passa a ser um grande problema para as empresas que estão estabelecidas. E se é um negócio altamente lucrativo, né, o nível de lucro que é retirado do setor é muito grande. Então, isso normalmente exige mais atenção das firmas, e novamente esse mercado de TV competindo com streaming é um grande exemplo disso, tá? E tanto é que o mercado de streaming vem experimentando um aumento de empresas oferecendo esse tipo de serviço, justamente porque a lucratividade é muito alta. Bom, com isso nós acabamos vendo aqui esse eixo vertical do diagrama de Porter, né? A gente viu aqui a ameaça de novos entrantes, a gente viu a intensidade da concorrência, a gente viu os substitutos. Vamos olhar aqui agora o eixo horizontal, que trata do relacionamento da firma com seus fornecedores e trata do relacionamento da firma com seus clientes. Então vamos lá. Os compradores, que são os clientes, eles estão normalmente querendo que você reduza o preço. Tá? Eles estão querendo barganhar qualidade, eles querem que você entregue serviços e produtos com melhor qualidade, e eles ficam jogando você contra seu concorrente, porque eles querem que vocês, que nós, né, digamos, meu concorrente entregando um produto ao cliente. O que o cliente vai querer? Ele vai querer sempre aumentar a quantidade de fornecedores, vai querer sempre dizer para você, ó, você está me cobrando 10, seu concorrente está me cobrando 9,5. E aí eu vou fechar com ele. Então, os compradores estão sempre fazendo esse tipo de pressão em cima do setor. Tá?
E o poder de barganha dos compradores é maior, tá? Se eles adquirem grandes volumes, tá? Ou seja, se ele sabe que ele tem um papel fundamental na minha lucratividade, ele vai exercer o poder de barganha me ameaçando, dizendo, olha, se você não reduzir preço, ou se você não melhorar a qualidade de serviço, eu vou mudar de fornecedor. Como aquele cliente ali faz grandes compras comigo, eu vou ter que ser inclinado a ceder ao poder de barganha que ele vai ter comigo. Se os produtos que ele adquire, tá, tem um peso nos custos dele, isso dá mais poder de barganha, ele vai impressionar mais ainda. Peraí, o que você está me vendendo aqui tem mexe com a minha lucratividade, tá? Eu agora, eu cliente. Você está me vendendo um produto que na minha estrutura de custos, ele é significativo. Então, eu preciso reduzir preço para poder aumentar a minha margem de lucro. Eu preciso reduzir o preço da minha compra, né? Do meu insumo. Eu preciso que você, fornecedor, me venda mais barato para que eu consiga melhorar a minha lucratividade. Então, veja, se esse fornecedor representa bastante na matriz de custo do comprador, então o comprador vai pressionar o preço. Se os produtos que são comprados eles são padronizados, né? Os produtos são padronizados, ou seja, não tem diferenciação, então o comprador tem maior poder de barganha. Maior poder de barganha para o comprador, quanto mais padronizados forem os produtos. Por quê? Porque ele pode comprar de qualquer fornecedor. Então, toda vez que o comprador tem mais opção de fornecimento, tá, isso dá mais poder de barganha ao comprador. Se mudar de fornecedor não tem custo, tá, eu posso simplesmente deixar de comprar do fornecedor A e comprar do fornecedor B, eu tenho mais poder de negociação. Então, quanto menor o custo de mudança, maior o poder de barganha do comprador. Se os lucros são baixos, tá? Se a lucratividade do comprador é baixa, ele tende a ser ele tende a prestar mais atenção para a sua estrutura de custos e ele vai pressionar fornecedores sempre, tá? na tentativa de fazer com que seus custos sejam reduzidos. Bom, os compradores também são poderosos, né? Se eles podem ameaçar o fornecedor com integração vertical. Então, veja bem, se ao invés de comprar no mercado, o comprador pode simplesmente passar a fabricar aquele produto que entra na cadeia de produção dele, então ele representa uma ameaça para trás para o fornecedor, porque ele próprio pode passar a fabricar ao invés de comprar. Então ele diz, se você não baixar preço, eu vou vou montar uma fábrica aqui, eu mesmo vou fazer. O produto do fornecedor não é importante para a qualidade dos produtos e serviços do comprador. Se isso acontece, né? Ou seja, se seu produto não influi muito na minha cadeia de produção, se não tem grande relevância para mim, a qualidade intrínseca que você me entrega, eu posso mudar de fornecedor, eu posso tentar comprar um produto com menor qualidade e menor preço associado. Então, o comprador tem mais poder de barganha. Quando o comprador conhece a estrutura de custo do fornecedor, ele pode ficar questionando o fornecedor o tempo inteiro. Olha, você está você está ganhando muito aqui comigo, sua lucratividade está muito alta. Vamos reduzir custo aí, vamos reduzir o seu preço, porque eu sei que você tem gordura para queimar e eu não tenho. Então, se eu conheço a estrutura de custo do fornecedor, então eu tendo a ter um poder de barganha maior. Então, é por isso que às vezes as firmas tendem a não querer ter muita transparência, né, sobre sua estrutura de custo. Bom, nós mudamos agora aqui a tela, né, para quando os fornecedores têm maior poder de negociação. E é justamente
o contrário do poder de barganha dos compradores. Tá? Então tem aí um paralelismo, só que o sentido então agora é outro. Né? Então os fornecedores eles estão sempre, enquanto os clientes estão sempre pressionando para você baixar preço, né, os fornecedores querem sempre aumentar preço. Tá? Eles querem sempre reduzir qualidade. E eles então vão afetar a rentabilidade do comprador. Bom, os fornecedores vão ser mais poderosos nas situações inversas daquela que nós já discutimos. Tá? Se são poucos fornecedores, se não tem substituto. Ora, se eu sei que só tem eu e outro cara aqui que podem oferecer o produto para o cliente, então se são poucos, então eu tenho mais poder de barganha. Tá? Se não tiver substituto, então o meu poder de barganha é maior ainda. Se a indústria não for um cliente importante para mim, tá? Se ele quiser, reduz o preço. Mas quer saber? Esse cliente não é tão importante para mim, então eu não vou reduzir o preço não. Então ele vai pressionar. O poder de barganha está na mão do fornecedor. Tá? Se eu sei que o produto é importante para o comprador, tá? A entrega e se associado a isso ele não tem chance de ir para outro lugar, então eu também tenho poder de barganha. Tá? Se meu produto é diferenciado, eu vou dizer para ele, você não vai conseguir encontrar em nenhum outro concorrente um produto tão bom quanto o meu. Tá? Então, se eu sou um fornecedor que tem produto diferenciado, eu tenho ali poder de barganha. Se tem custo de mudança, se você assinar o contrato aí com outro cara, você vai perder aqui um relacionamento que a gente já tem de 5 anos, onde eu entrego um produto, eu conheço todos os seus sistemas de produção, é bastante customizado o serviço que eu te entrego, ou o produto que eu te entrego. Se você mudar, você vai ter custo, aí o cara vai ter uma curva de aprendizagem ainda de relacionamento com você. Então, vamos ficar comigo que um eventual ganho que você possa ter de custo aqui, de preço, né, mudando, você vai perder porque o custo de mudança é grande. Essas são as táticas que o fornecedor vai tentar utilizar para convencer o comprador a ficar com ele. Tá? E se eu, fornecedor, agora represento uma ameaça na integração vertical à frente, então eu posso dizer, eu também tenho poder de barganha. Tá? Se você ficar me pressionando muito aqui para reduzir preço, quer saber, eu mesmo vou criar meus canais de venda e vou tentar tentar fazer o seu trabalho. Tá? Então é o fornecedor ameaçando o cliente a fazer uma integração para frente. Essa é uma possibilidade que dá poder de barganha ao fornecedor. Bom, veja só, com isso, né, a gente consegue, com esses elementos que foram colocados aqui para vocês, dentro do diagrama do Porter, né, o que o Porter acabou fazendo foi prescrever uma forma de você analisar um determinado setor. Então é uma prescrição de como você fazer a análise de um setor. Uma vez que você fez toda essa análise, o que você vai fazer com isso? Aí o Porter, então, ele vai chegar e vai dizer o seguinte: feito um diagnóstico de todo o setor, eu mapeei o setor, eu olhei como é que é a intensidade da concorrência, eu olhei como é que são os relacionamentos com os meus canais de venda, eu olhei para a minha cadeia de suprimento, eu estou com um bom mapeamento de entrada de novos competidores e de possíveis ameaças de produtos substitutos. Feito todo esse diagnóstico, eu agora tenho então que montar as estratégias. Tá? E aí o Porter acaba então sintetizando as coisas, colocando em estratégias genéricas. O que passou a ser chamado de as estratégias genéricas de Porter. Né? Então, como é que o Porter coloca essas estratégias genéricas? Uma firma no mercado, ela vai buscar a liderança ou por custo total, certo? Ela vai perseguir custo, ou ela vai buscar a liderança por diferenciação. Ela não teria condições, segundo Porter, de
buscar diferenciação, a liderança por diferenciação e a liderança por custo total ao mesmo tempo. Ora, ele não está querendo dizer com isso que quem busca diferenciação não vai buscar reduzir custo, não é isso. O que ele está querendo colocar é que firmas que são líderes em diferenciação, elas precisam investir em inovação. E com isso, o foco do negócio dela não é reduzir custo. Se eu quero entregar um produto diferente, eu tenho que investir em inovação, eu tenho que investir em qualidade, eu tenho que investir em materiais de excelente qualidade para poder entregar um produto diferente. Então eu não tenho como ser o líder pelo preço mais baixo se eu sou obrigado, se eu escolhi, né? Se eu escolhi a estratégia de diferenciação. Então é isso que o Porter quer colocar. Feita a análise de setor, eu vou fazer escolhas. Se eu vou buscar a liderança por custo ou se eu vou buscar a liderança por diferenciação. Se eu vou buscar a liderança por diferenciação, eu vou buscar inovação, eu vou buscar diferenciação, eu vou buscar qualidade, eu vou querer comprometimento dos meus fornecedores com a qualidade dos produtos que eles entregam. Então, vai ter uma pressão muito grande em cima dos meus fornecedores pela entrega de produtos com qualidade. E nas minhas estratégias junto aos clientes, eu vou tentar sempre mostrar que o meu produto se diferencia dos demais, da concorrência, que por conta dessa diferenciação, eu preciso ter uma remuneração, eu preciso de um preço melhor do que o dos concorrentes. E esse preço se justifica pelo grau de diferenciação que eu entrego de produto. Por outro lado, se eu sou uma firma que vou buscar redução de custos, eu vou me comprometer com um nível mínimo de entrega de serviço, tá? Ou seja, eu vou me comprometer com um nível mínimo de qualidade do produto, que um nível mínimo esse que me torna parecido com as demais firmas que estão no determinado segmento, e aí eu vou investir pesadamente em economia de escala, em ganhos de aprendizagem e na tentativa de reduzir custos, e esse vai ser o meu mote, pressionando fornecedores por entrega de produtos padronizados, entrega de produtos com custo baixo. Eu vou tentar ter um grande leque de fornecedores. Então são duas linhas estratégicas diferentes, tá? Então, ou eu vou ali buscar competir por diferenciação, ou eu vou buscar competir por custo total. Isso não quer dizer que, se eu escolho o custo, liderar por custo, não quer dizer que eu não vá me preocupar também em ficar monitorando o mercado para entregar alguma coisa diferente. O que Porter quer colocar é que apenas eu não tenho condições de ser o líder das duas coisas ao mesmo tempo. Bom, uma terceira estratégia que ele coloca é a estratégia de enfoque. Então eu busco um determinado segmento de mercado, aí em cima de um determinado segmento de mercado, como por exemplo pode ser um segmento econômico, pode ser um segmento geográfico, pode ser um segmento por gênero. Eu vou focar no segmento de ofertar produtos para mulheres de uma determinada faixa de renda. Então, bolsas, bolsas de alta qualidade, e vou investir em propaganda que dê a diferenciação da marca, mas para um segmento específico. Então, se eu escolho enfocar num segmento e persigo, então, do enfoque ou a diferenciação ou o custo total. Então, essa seria uma terceira possibilidade colocada por Porter, né? Que é a questão da escolha de um determinado segmento, né, e enfocar suas estratégias nesse segmento. Bom, vamos discutir aqui alguns aspectos sobre cada uma dessas estratégias, né? A liderança por custo fica evidente, pelo que nós já discutimos, que quem lidera por custo fica muito exposto a mudanças tecnológicas que vão anular todo o investimento. Quem lidera por custo tem que ver que a redução de custo pode ser algo que os concorrentes aprendem também, tá? E imitam sua estratégia, ou seja, algo que não é muito difícil de ser imitado.
Então, se você busca liderar por custo, tem que tomar cuidado que os concorrentes podem imitar esse tipo de estratégia e entregar produtos baratos também. Tá? E a outra questão, né, de que quando você está muito focado em liderar por custo, né, você perde um pouco a sua percepção sobre o que o mercado está querendo. Né? Você fica muito focado no seu produto e entregar seu produto mais baixo, a um preço mais baixo, que acaba se negligenciando, né, eventuais mudanças que podem acontecer no segmento em termos de preferência do consumidor ou até mesmo o surgimento de novos produtos. Por outro lado, vamos ver aqui agora os riscos associados à estratégia de diferenciação. Né? Tá? Quando você busca a estratégia de diferenciação, você tem que tomar cuidado, porque às vezes o preço que você quer cobrar pelo produto porque ele é diferenciado, né, ele não se justifica. Tá? E a lealdade que você tenta buscar ao seu produto, ela não o preço a mais que você quer cobrar, os consumidores eles não percebem valor nesse produto diferenciado. Ou seja, mesmo que você entregue algo com mais qualidade, se o consumidor, se o seu cliente não tem essa percepção, né, e o custo não justifica, ou seja, para entregar diferente o gasto é muito alto e aí eu tenho que cobrar muito caro, mas aí se o cliente não quer aquilo, ou seja, não quer despender esse valor adicional, isso acaba prejudicando a sua estratégia de diferenciação. O mesmo vale aqui, né, se os compradores eles não têm essa necessidade pelo diferencial tão grande, tá? Então, se eles percebem que essa diferença que você acaba entregando não é algo significativo para o comprador. Além disso, né, também a questão da imitação. Tá? Isso é comum, né? Muitas empresas acabam sendo líderes no mercado, tentando entregar produtos diferentes, e outras acabam sendo seguidoras. Então, elas observam os lançamentos e acabam buscando imitar aquele lançamento. E aí, à medida que você lançou um novo produto, aquilo passa a ser um sucesso, você tem que explorar rapidamente esse sucesso, porque logo os concorrentes vão imitar e vão acabar lançando algum produto parecido. A estratégia de enfoque, né, ela tem aí, eu diria que um dos grandes problemas da estratégia de enfoque é a possibilidade do surgimento de alguém que opera não em enfoque, mas no mercado como um todo, de acabar superando aqueles ganhos que você eventualmente possa ter com sua estratégia de enfoque. Né? Então, veja só, no momento em que o diferencial de custo aqui, para quem adota o enfoque se amplia, tá? Isso pode fazer com que essa vantagem de atender um determinado segmento específico de mercado não compense mais para quem está comprando naquele segmento específico. Tá? Então, a questão do enfoque ela é perigosa tanto na perspectiva da percepção do preço praticado como do custo que você tem para fabricar um determinado produto que é específico ali para um determinado segmento. Né? Então, note que quando você seleciona a estratégia de enfoque, sua possibilidade de ganho de escala é menor, porque o tamanho do mercado que você está operando ele é pequeno. Né? E se você passa a ser um alvo estratégico de firmas que estão operando no mercado de maneira geral, e elas podem, inclusive, montar então produtos específicos para lançar naquele mercado, isso pode ameaçar a estratégia de enfoque. Isso no mercado de chocolate, por exemplo, é o caso. Né? Você às vezes tem
aliás, em vários mercados, né? As firmas que operam de maneira global, elas ficam lançando diferentes marcas e diferentes produtos para competir em segmentos. Imagine que você é um cara pequeno, uma empresa pequena que optou ali pela estratégia de enfoque, está colocando o produto em um determinado segmento, mas aí vem um grande produtor global que cria uma marca específica só para competir com você num determinado segmento. Então ele vai acabar reduzindo as suas possibilidades de ganho e virando um risco para essa estratégia de enfoque. Bom, é isso. Essa era a ideia, então, de mostrar para vocês um trabalho bem prescritivo que é apresentado pelo Porter no livro Estratégia Competitiva.